Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu estou super animada para a nossa conversa de hoje. Este é o nosso relatório estratégico de pré-mercado, focado em trazer clareza institucional para quem opera na ponta. É um prazer estar aqui de novo. O cenário de hoje está exigindo bastante da gente. Com certeza. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, e a nossa missão estrutural aqui é muito clara. Vamos cruzar a macroeconomia global com a microestrutura de opções para mapear de forma cirúrgica o que vai ditar os preços do dólar futuro, o nosso famoso WDO, e do índice futuro, o IN, nas próximas horas. Exato. E olha, o painel de hoje exige um nível de sofisticação e controle de risco absurdo da nossa audiência. Nossos modelos quantitativos estão piscando em vermelho desde a madrugada. Vermelho forte, né? Muito forte. Eles estão apontando para um estresse sistêmico de liquidez muito acima da média histórica recente. Bom, então, para nossa audiência de estrategistas e operadores que já está com as telas abertas, vamos colocar as cartas na mesa logo de cara. O mercado global acordou no meio de uma transição violenta. É um verdadeiro cabo de guerra narrativo. Sem dúvida. Uma fratura exposta, na verdade. Isso. De um lado, a gente tem o esvaziamento brutal daquele AI Ghost Trade. O capital está literalmente fugindo das empresas de tecnologia e software americanas porque, a conta da monetização da inteligência artificial simplesmente não fechou. O mercado finalmente percebeu que a receita não acompanha o hype, né? Exatamente. E do outro lado, como se não bastasse, fomos atropelados por uma nova e agressiva guerra tarifária global. Então, para traduzir esse choque de narrativas em probabilidade de fluxo de ordens, eu conto aqui com o nosso especialista sênior e analista quântico. Eu já estou com o mapa de liquidez todo mapeado aqui. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso, porque o fechamento de ontem balançou as fundações. Vimos Donald Trump invocar a seção 122 da Lei de Comércio de 1974, uma manobra agressiva após aquela derrota na Suprema Corte sobre os poderes de emergência. Ele elevou a tarifa global unilateralmente de 10% para 15%. E a resposta não demorou absolutamente nada. Não mesmo. A União Europeia suspendeu a ratificação do acordo comercial quase em tempo real, mas deixando o ruído político de lado, porque o nosso foco aqui é estritamente neutro e voltado para o fluxo do dinheiro e o impacto nos preços. Como esse choque tarifário reconfigura o prêmio de risco global da noite para o dia? Se conectarmos isso ao cenário maior, o impacto primário que as mesas institucionais estão precificando é um choque de oferta inflacionário quase instantâneo. Um choque físico na cadeia, né? Pense na mecânica física da coisa mesmo. Quando as tarifas globais sobem 50% de forma unilateral, saltando de 10% para 15%, a cadeia de suprimentos global não tem tempo de se readequar. O custo que é repassado na ponta explode de um mês para o outro. E o que isso causa na sala de comando da política monetária lá fora? Força os bancos centrais globais a adotarem o que nós quantitativos estamos chamando de simultânea pausa em níveis elevados. Sabe, esqueça qualquer tese de corte de juros sincronizado para esse semestre. A tese do corte já era. Totalmente. A inflação de custos acabou de bater na porta de novo e a liquidez, consequentemente, seca muito rápido. E o mercado de derivativos sentiu esse dreno de liquidez na pele já na sessão asiática. O VIX rompeu aquela barreira psicológica dos 20 pontos com muita força, saltou mais de 17% e está operando na casa dos 21. 21 e com viés de alta. Para quem opera fluxo, a gente sabe que o VIX acima de 20 é o gatilho automático onde os robôs de execução institucionais mudam a chave. Eles param de comprar a queda e passam a vender qualquer repique, não é isso? Precisamente. O regime de volatilidade mudou de forma estrutural. E quando o VIX estaciona acima de 20, o capital institucional não fica esperando para ver o que acontece com a carteira. Ele corre para os ativos de proteção estrutural de forma desesperada. É por isso que vimos a reprecificação violenta na renda fixa americana nas últimas horas. Exato. O rendimento do Tesouro de 10 anos, o famoso US 10-Year, disparou para 4,035%. O prêmio de risco inflacionário exigido para carregar dívida americana subiu porque o mercado entendeu que o custo de vida vai aumentar e os juros não vão cair.
7,84 pontos. É a teoria clássica do dólar smile se provando verdadeira de novo. É a ponta direita do sorriso. Isso, aquela ponta onde o estresse sistêmico é tão agudo que os investidores globais correm para o dólar por pura necessidade de liquidez fiduciária. Mas olha, o que me impressiona mesmo nessa fuga para a qualidade não é o dólar, é o metal. O ouro está fazendo um movimento histórico hoje. O ouro não apenas subiu, ele vive um rally explosivo, varando a marca de $5.200 a onça. Parece que em meio a essa fragmentação comercial e incerteza no mundo digital, lá no Vale do Silício, o dinheiro grande decidiu que o refúgio final é o ativo mais antigo e analógico do mundo. É o mercado votando com a carteira e com muito peso. O ouro a $5.200 reflete o medo real da desvalorização das moedas fiduciárias em um cenário de guerra comercial declarada. É a proteção máxima contra o choque fiduciário provocado por essa tarifação cruzada. Bom, isso nos traz diretamente para o epicentro das nossas operações do dia a dia. Como essa tempestade perfeita lá fora afeta a mecânica de transmissão de juros aqui para o Brasil? Teoricamente, a nossa Selic alta, cravada em 12,13%, deveria ser um muro de concreto protegendo o real. Deveria ser um excelente amortecedor. É um carry trade gordo o suficiente para atrair fluxo e segurar nossa moeda. Mas a nossa curva de juros, a curva DI, está mostrando um estresse interno significativo. Vimos um movimento de bull flattener se consolidar na tela, porque os vértices curtos fecham, mas a ponta longa da curva abre com tanta agressividade. Esse bull flattener que estamos observando é a síntese perfeita da nossa armadilha macroeconômica atual. O fechamento na ponta curta, nos DIs mais curtos, indica que o mercado acredita que o Banco Central brasileiro vai tentar segurar as pontas no curtíssimo prazo, usando a Selic alta, para defender o câmbio contra o DXY forte lá fora. O carry trade funciona como uma barricada momentânea contra ataque especulativo. Exato. Funciona hoje, mas a abertura violenta na ponta longa da curva DI reflete a contaminação real. O investidor institucional gringo olha para o cenário doméstico brasileiro, vê o risco fiscal persistente, vê as discussões tributárias arrastadas e soma isso ao choque inflacionário externo que o Trump acabou de provocar. O risco acumula nas duas pontas. O veredito é implacável. O prêmio de risco de longo prazo no Brasil precisa ser muito maior. O gringo não vai financiar nossa dívida de 10 anos sem exigir uma taxa punitiva do Tesouro Nacional. Não com o mundo entrando em guerra tarifária. E se a gente olhar para a principal via de entrada de dólares no Brasil, que é a nossa mesa de commodities, a sinalização que vem da Ásia hoje de manhã conta uma história bem complexa para termos de troca. A China acabou de voltar do feriado do Ano Novo Lunar. E a volta deles foi um banho de água fria em muitas teses. Total. Os números mostram uma divergência gigantesca nas telas. O índice doméstico chinês, o CSI 300, subiu, mas o FXI, que é o espelho das grandes empresas chinesas listadas no exterior, despencou. O mercado financeiro lá parece meio esquizofrênico hoje. Essa divergência entre o CSI 300 e o FXI é brilhante para a gente entender o fluxo macro, na verdade. O CSI 300 subindo é puro reflexo da expectativa de estímulos internos. É o varejo local chinês voltando do feriado com promessas de injeções de liquidez do Banco Central deles, o PBOC. Uma alta artificial baseada em injeção de capital doméstico. Sim, mas o FXI, que reflete o dinheiro institucional estrangeiro que orbita a China, está caindo forte, porque o gringo está precificando as novas tarifas globais de 15% sobre as exportações chinesas. O fluxo institucional gringo está saindo de lá. E quando a gente vai para os dados físicos, que é o que realmente importa para a balança comercial brasileira e faz preço no dólar, a narrativa do FXI ganha disparado. O minério de ferro em Dalian caiu 1,79%, batendo 740,500 renminbis. A justificativa foi pesada, né? Sim, os estoques portuários chineses simplesmente explodiram durante o feriado prolongado e a demanda das siderúrgicas não acompanhou o ritmo. O complexo de grãos também, com soja e milho, opera no vermelho, sentindo o peso da desaceleração econômica iminente por causa do choque de tarifas.
E olha, é quase poético de uma forma meio sombria. Como assim? O Vale do Silício derretendo trilhões na Nasdaq porque a tese de inteligência artificial falhou em entregar receita tangível no curto prazo. E, olhando o painel, a única commodity do nosso complexo de exportação operando no verde hoje é literalmente o boi gordo. É verdade. A ironia do mercado. O ativo mais visceral e tangível possível subindo em meio ao caos digital. O mercado tem um senso de humor muito peculiar nessas horas de crise. E essa metáfora do boi gordo resume perfeitamente o fluxo de rotação de portfólio institucional que nossos algoritmos detectaram durante a madrugada nas ADRs brasileiras listadas em Nova York. Tivemos fluxo forte lá. Tivemos um fluxo comprador consistente, um block trade massivo em Petrobras e Vale no pré-mercado americano. Pera, com o minério de ferro e o petróleo pressionados para baixo nas bolsas de commodities, os institucionais estão comprando a ADR brasileira de peso no pré-market? Como o Brasil vira head em uma guerra comercial global que derruba as matérias-primas? Porque as gigantes brasileiras se tornaram papéis defensivos puros focados em dividend yield. O fundo de pensão lá fora, que está zerando posição nas empresas de software, fugindo do AI Ghost Trade, ele precisa estacionar esse capital em ativos geradores de caixa imediato e que paguem proventos poupudos. E o Brasil oferece isso hoje. O Brasil oferece isso hoje com um desconto de múltiplo na tela que é um absurdo. Além disso, a tarifa média que as exportações brasileiras de certas commodities já enfrentavam frequentemente superava essa nova linha de base global de 15%. Então, paradoxalmente, o impacto marginal das tarifas do Trump parece menor aqui para os olhos de Wall Street no curto prazo do que o impacto sobre o setor manufatureiro europeu ou asiático. Exatamente. O Brasil está sendo usado como um bunker temporário de yield. Certo, vamos então quebrar isso em partes e descer para o nível do chão de fábrica. É aqui que a coisa fica realmente interessante para o operador de day trade. Vamos abrir o mapa quantitativo para o nosso dólar futuro, o WDO, para a sessão de hoje. A microestrutura de opções nos mostra um cenário muito particular. Exato. O WDO está amolecendo preso em um regime de gama positivo muito forte. Para calibrar a nossa audiência, o NetJex, que é a exposição gama líquida do dólar, está fortemente positivo, superando a marca de 67 bilhões. Ou seja, o dólar está operando dentro de um quarto acolchoado hoje. Sabemos que o gama positivo atua como um amortecedor formidável de volatilidade intradia. Um freio de mão puxado. Isso. A mecânica das opções obriga os grandes formadores de mercado, os dealers, a proverem liquidez contra o movimento direcional. Se o preço bate no teto, eles são forçados a vender para balancear a carteira. Se bate no chão, eles compram. Mas quão grossa é essa parede? Onde estão os níveis estruturais que vão ditar os pontos de entrada e saída para o trader? O mapa de liquidez mostra as paredes desse quarto acolchoado de forma muito nítida. O preço spot de referência orbitou o fechamento de ontem ali entre 570 e 580. O nosso Gamma Flip, que é a linha de fronteira crítica onde esse regime mudaria para negativo e o caos direcional se instalaria... Onde ele está posicionado? Está muito profundo, posicionado no nível exato de 5.000 pontos. Caramba, 5.000? Isso dá um conforto absurdo para a conta compradora. Se o flip está no 5.000, a chance de o regime virar no intradia é quase zero. É virtualmente nula, a não ser que tenhamos um cisne negro monumental de proporções épicas durante o pregão. A estabilidade técnica do WDO hoje é enorme. E as barreiras acima e abaixo do preço atual? Olhando para cima, o teto de aço, a nossa call wall principal no book, está cravada no 5.225. Essa é a resistência máxima imediata, o ponto onde a oferta institucional vai esmagar qualquer tentativa de rally de alta do dólar. E o suporte? Olhando para baixo, temos o chão de concreto. A nossa put wall primária está no 5.150. É ali no 5.150 que a defesa compradora dos dealers entra pesado para não deixar o mercado ceder. Cruzando esses níveis com a força tratora do DXY lá fora, que modelo probabilístico a gente tem para a abertura do WDO hoje? Nossos algoritmos calculam uma probabilidade altíssima, de 70% de abertura em alta ou até um gap de alta para o dólar logo no leilão. Esse movimento é puxado pela atração mecânica do DXY global e pela aversão extrema ao risco.
E a tendência depois dessa abertura? Uma moderada seguida de uma forte consolidação, respeitando as paredes. O range de trabalho primário que nós mapeamos é entre 5.139 e 5.220. Então, uma operação recomendada para quem está na tela. A estratégia mais assimétrica hoje é buscar compras nos repiques de baixa. O operador deve esperar o preço aproximar-se da zona da put wall nos 550, buscando a reversão à média. O regime de gama positivo pune severamente quem tenta surfar grandes rompimentos direcionais e recompensa o operador de range. Aquele trader que tem paciência para atuar nos extremos do canal. Perfeito. Operações de exaustão e reversão à média para o dólar. Mas, olha, se o WDO está confortavelmente num quarto acolchoado de gama positivo, a leitura dos derivativos do nosso índice futuro WIN me deixou gelada quando olhei a planilha mais cedo. É um mundo completamente diferente do lado de lá do book. O índice parece estar solto numa ladeira de gelo, sem freio nenhum e com os pneus carecas. Qual é a configuração do WIN para hoje? O que é fascinante aqui é o contraste brutal da microestrutura. O WIN está absolutamente encarcerado em um regime de gama negativo. Aqui, a exposição direcional das mesas de derivativos vira de ponta cabeça em relação ao dólar. O amortecedor desaparece. Desaparece por completo. O gama atua como um acelerador implacável. É o famoso vácuo de liquidez institucional. Se o WIN perde suporte técnico e começa a cair, a urgência do Delta Hedging obriga os dealers a despejarem mais contratos futuros a mercado. Eles são forçados a vender na queda. A venda atrai mais venda. O mercado vira uma cascata. Retroalimentando a queda. E o que realmente me preocupou olhando a matriz de liquidez hoje cedo foi a assimetria gigantesca das barreiras. O spot de referência fechou ontem na faixa de 192.450 a 193.393 pontos. Onde é que está a resistência primária? Esse é o ponto mais crítico e perigoso da sessão de hoje. A nossa call wall, que é a grande barreira de opções de compra e atua como o teto do mercado, está posicionada exatamente em 193.592 pontos. 193.592, mas isso está a míseros 200 pontos de distância do preço spot. Sim, é uma anomalia estatística severa. É um teto de concreto literalmente raspando na nossa cabeça já na abertura do pregão. O índice não tem espaço absolutamente nenhum para respirar para cima. Não tem espaço de manobra. A pressão vendedora estrutural em cima do WIN é sufocante. O Gamma Flip, aquele nível mágico que traria a estabilidade de volta ao índice e acalmaria os robôs, está perdido lá nos 198.529 pontos. Quase inalcançável hoje. Totalmente. Estamos operando muito abaixo da linha d'água, no escuro total. E olhando para baixo, o cenário não é muito mais animador. A primeira put wall, que oferece algum suporte real, está apenas nos 191.110. O que é um suporte fraco pelo que vimos do volume. Exato. A concentração massiva de defesa verdadeira, onde os institucionais de fato se posicionaram para segurar a queda, está num abismo distante, lá nos 178.700 pontos. É uma assimetria assustadora para quem está comprado em índice. Um teto logo acima de nós, raspando na cabeça, e o chão verdadeiro milhares de pontos abaixo, tudo isso sob a gravidade pesada de um gama negativo. Com esse desenho técnico quase maquiavélico, quais são as probabilidades matemáticas de abertura para o índice? Nós modelamos uma probabilidade de 65% de abertura em baixa para o WIN hoje. Ele vai abrir sentindo o golpe duplo do fechamento em queda forte lá em Wall Street e o peso brutal da precificação tarifária europeia e chinesa. A diretriz estratégica para quem opera o índice hoje, então, precisa ser muito disciplinada. Cristalina. O trader precisa operar a favor da tendência macro de baixa, com um viés de alta volatilidade amplificada durante todo o dia. Tentar caçar o fundo, tentar adivinhar a mínima do dia num regime de gama negativo, com o VIX subindo lá fora, é praticamente suicídio financeiro da conta, né? É pedir para ser liquidado pelo mercado. O foco operacional exclusivo no WIN hoje deve ser vender nas retrações curtas e vender forte nos pequenos repiques de alívio.
O trader deve usar a região próxima aos 193.592, aquela call wall, como sua trava de risco intransponível. Bateu lá perto, é venda. E tem um alerta extra sobre os fundos, certo? Sim, atenção máxima a isso. Se o índice perder a zona dos 193 mil pontos com um volume forte no intradia, a nossa estrutura quantitativa indica um risco agudo de cascata de liquidação. Os dealers vão ser forçados a estopar e jogar o mercado ainda mais para baixo num vácuo de book. O mapa de campo minado muito claro. Mas, como sabemos bem, a microestrutura de opções não é feita de paredes estáticas. Elas respiram, elas movem, elas reagem em tempo real aos gregos de segunda ordem e ao fluxo de notícias. E com a agenda macroeconômica pesadíssima que temos hoje, a dinâmica de decaimento e volatilidade pode mudar as regras do jogo no meio da tarde. Como o Vanna e o Charming interagem com esse caldeirão de hoje? É vital monitorar a dinâmica do Vanna hoje. O Vanna é a sensibilidade do delta em relação à mudança na volatilidade implícita. Imagine o Vanna como um elástico invisível e muito forte, puxando a mão dos grandes dealers nas mesas de operação. Como ele atua se o VIX estourar de vez? Se o VIX continuar ganhando tração lá fora e se estabelecer firmemente acima da zona de 22 a 23 pontos hoje, o Vanna fará a sua mágica sombria. Ele obriga mecanicamente as mesas institucionais a descarregarem índice futuro e comprarem dólar agressivamente a mercado. Isso independentemente das convicções fundamentais do gestor do fundo, né? O cara pode achar o Brasil barato, mas o algoritmo vai vender. Perfeito. É pura proteção automática de balanço. Não tem análise de balanço da Petrobras que segure. E, somado a isso, o Sharma, que é o grego que reflete a passagem do tempo no vencimento das opções, também jogará contra o índice hoje. Ele vai drenando lentamente a força de qualquer rally técnico se o WIN não conseguir se afastar rapidamente de suas mínimas logo pela manhã. Uma âncora dupla contra o índice. E nossa agenda macroeconômica de hoje parece desenhada sob medida para acionar esse VIX lá fora e piorar tudo. A grade de eventos tem gatilhos seríssimos para nossa sessão. Sim, o calendário está minado. Logo mais, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, recebemos os dados de investimento estrangeiro direto, o FDI, no Brasil. O consenso institucional está esperando uma entrada robusta de 7 bilhões de dólares. Se esse fluxo for confirmado no relatório oficial ou até vier acima da expectativa, valida aquela tese do nosso pré-mercado de que os institucionais gringos estão de fato rotacionando pesado da IA americana para os ativos tangíveis brasileiros. Valida com louvor. Um FDI forte às 8h30 será o grande lastro fundamental para manter o nosso WDO respeitando bonitinho aquela put wall de 5.550. É a injeção física de dólares na economia real que legitima o gama positivo no book de câmbio. É isso que vai segurar o impacto da tempestade tarifária externa no nosso câmbio hoje. Mas a gente sabe que o foco dos tubarões vira rapidamente para o norte logo depois do almoço. Ao meio-dia, no horário de Brasília, temos a divulgação da confiança do consumidor nos Estados Unidos pelo Conference Board. Um dado que muita gente costuma ignorar em dias normais. Sim, e pelo que as mesas estão comentando no call matinal, esse indicador que historicamente é mais secundário ganhou um peso descomunal na sessão de hoje. Por que a atenção toda em cima desse número hoje? Ganhou esse peso todo porque ele passou a funcionar como um termômetro bidirecional para o mercado global. Ele vai quantificar, em tempo real, dois medos muito viscerais do americano médio neste momento exato. Quais medos? Primeiro, o medo crescente do deslocamento de empregos gerado por essa IA que não gera lucro para as empresas, mas excelente para cortar custos laborais nas empresas normais. E segundo, a percepção imediata do impacto inflacionário que essa nova tarifa global de 15% do Trump vai causar na prateleira do supermercado amanhã de manhã. E se esse número vier ruim? Se a confiança vier muito deteriorada, as mesas institucionais vão consolidar a tese de recessão com inflação, a estagflação, o pior cenário macroeconômico possível. Isso intensificaria de forma brutal o fluxo vendedor em ações globais e a compra desesperada de treasuries, o que acabaria massacrando o nosso WIN no processo de contágio. Um efeito dominó violento. Mas, ironicamente, o verdadeiro elefante na sala
nem acontece durante a nossa sessão regular da B3. O clímax do dia, o evento que todo mundo está esperando, está agendado para as 23 horas no horário de Brasília. O discurso sobre o Estado da União do presidente Donald Trump. Isso. E o fato de ser às 11 da noite cria uma anomalia estrutural pesadíssima para o mercado futuro brasileiro, que vai fechar horas antes dele abrir a boca. Esse é o clássico fisco de cisne negro programado, como a gente chama. É um evento político de extremo impacto ocorrendo fora do nosso horário de liquidez na B3. Isso gera para o operador o temido risco de gap de notícia. E tesouraria nenhuma no mundo quer dormir posicionada com esse risco, não é? Grandes fundos e tesourarias de bancos detestam incerteza binária dessa magnitude. Eles simplesmente não vão querer ficar sobrecomprados ou sobrevendidos carregando uma posição alavancada no WI ou no WDO para quarta-feira. Eles correm o risco de que, no discurso da noite, o Trump anuncie embargos diretos de surpresa a parceiros comerciais maiores. Ou restrições imigratórias draconianas que mudem a força de trabalho lá, ou novas barreiras de segurança nacional sobre tecnologia. Qualquer coisa que o Trump fale pode fazer o nosso mercado abrir com um gap incontrolável e liquidar contas inteiras no leilão de amanhã. Então o comportamento do fluxo nas horas finais de hoje já está meio que telegrafado no book. Exato. A tese central, validada pelos nossos modelos, é que veremos um movimento agudo de zeragem e desmontagem massiva de posições nas horas finais do nosso pregão. As mesas vão secar a liquidez do book, gerando movimentos muito erráticos e spreads abrindo violentamente entre as 16h30 e as 18 horas. A recomendação é não estar posicionado nesse horário se você é day trader. Então, o que tudo isso significa para nossa audiência, que está se preparando para a abertura do mercado agora? O mapa de liquidez está muito bem desenhado nas planilhas. No IN, o nosso Ibovespa futuro, a ordem do dia é máxima cautela defensiva e total submissão à tendência principal. Nunca brigue com o gama negativo. Exatamente. Operamos em gama negativo com o teto de aço sufocando o preço na casa dos 193.592. Vender as exaustões e vender os repiques é o único caminho de menor resistência que o book permite. É o caminho de sobrevivência hoje. Já do outro lado do balcão, o WDO, o nosso dólar futuro, está bem ancorado no seu regime de gama positivo, fornecendo um amortecedor quantitativo muito bom com o piso robusto lá nos 550. A estratégia ali favorece atuar no range, comprando perto das mínimas e vendendo nas máximas do dia. Claro, com aquele asterisco de sempre, desde que os fundamentos macro do fluxo, como aquele dado do FDI das 8h30, não sejam totalmente desvirtuados em relação ao consenso. Perfeito, o mapa está entregue. A configuração microestrutural é essa mesma. E olha, se você me permite construir um último pensamento final sobre o panorama maior que estamos vivendo hoje. Perfeito, manda bala. Nós discutimos exaustivamente, ao longo de toda essa nossa sessão matinal, a fuga alucinada do capital institucional daquelas empresas de tecnologia americanas superavaliadas. O tal do AI Ghost Trade derretendo, com os fundos buscando abrigo emergencial nas antigas mineradoras e petroleiras brasileiras. E, claro, buscando refúgio primário no ouro, que rasgou a marca impensável de $5.200 a onça. Um choque de realidade contra a fantasia tech. Precisamente. E enquanto tudo isso ocorre à luz do dia nas bolsas principais, nós também acompanhamos nos radares laterais de risco as criptomoedas sofrendo liquidações bilionárias de fundadores e do varejo em pânico completo durante a madrugada. A provocação estrutural que fica para os estrategistas que desenham os portfólios das próximas décadas é muito profunda. Qual é a tese? Será que estamos testemunhando hoje, nesta sessão, o colapso irreversível das correlações modernas de risco, quando a utopia digital da inteligência artificial balançou a estrutura financeira e os governos responderam de forma primitiva, construindo velhas barreiras tarifárias físicas? O dinheiro grande do mundo encontrou segurança apenas no que é tangível. O físico esmagando o digital? O ativo mais analógico, denso e primitivo de toda a história humana, o ouro amarelo, acabou de derrotar categoricamente toda a tese moderna de proteção de capital ancorada na escassez digital e no brilho do Vale do Silício.
É uma virada filosófica pesada sobre a real natureza do valor no século XXI. Fica essa reflexão de para onde o grande capital institucional realmente vai fugir na próxima fratura sistêmica do nosso sistema. Olha, uma provocação fantástica e necessária para encerrarmos a nossa análise de pré-mercado de hoje. É a colisão brutal do mundo real, tarifado e físico, esmagando as narrativas utópicas do mundo digital corporativo. O mundo analógico cobrando seu prêmio de risco no book de ofertas. Agradeço imensamente por destrinchar toda essa complexidade quantitativa e macroeconômica para nós hoje de manhã. O prazer é todo meu. Excelente pregão para todo mundo. E para quem nos acompanha nas telas, o recado final é: fiquem extremamente atentos à proximidade daquele teto de concreto no WW, respeitem fanaticamente o amortecedor do WDO e, acima de tudo, protejam suas exposições direcionais antes do final do pregão e antes do discurso de hoje à noite. Desejo a todos os operadores e gestores uma sessão altamente analítica, muito disciplinada e completamente blindada contra os ruídos emocionais e políticos que vão tentar te tirar da operação. Sigam puramente o mapa do dinheiro e o volume institucional. Um abraço apertado, bons trades e até o nosso próximo relatório estratégico.